Olá a todos, bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje, para falar com um convidado especial, Diogo Cassiano, capitão dos Lisboa Devils. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tudo sobre Futebol Americano. Já todos perceberam que hoje temos aqui um convidado, Diogo Cassiano, dos Lisboa Devils. Cassiano, obrigado por teres aceito aqui o convite, o desafio. Eu sei que tu adoras dar entrevistas, eu sei que tu adoras assim falar com a malta, não é? Mas obrigado por isso, por teres aceito. E se calhar eu Obrigado. começava por te pedir aqui só para te apresentares e já agora, como é que o futebol americano apareceu aqui na tua vida? Porque eu sei mais ou menos, mas acho que é sempre uma história interessante também dar aqui para quem nos possa ouvir. Epá, sim, olha, o futebol americano apareceu, creio eu, há 10 anos atrás, por conta de dois amigos meus, que na altura eram dois colegas de trabalho, o Sérgio Moreno e o Frederico Ferreira, que também vieram a ser, o Frederico ainda é, o Moreno já não, colegas de equipa nos Devils, mas que souberam de uma equipa que se estava a tentar formar, a fazer treinos nos Jardins da Parque das Nações, promovida pelos Teves, responsável hoje em dia dos Lions, e que me encheram a cabeça para ir aparecer um treino para experimentar como é que era. Eu ia muito de pé atrás, porque eu tinha jogado rugby pai, durante um ano, quando tinha pai, 15 anos, via o Super Bowl, mas não me via, pá, já pai, com 28 anos, não me via entrar num desporto a sério naquela altura. Mas olha, a verdade é que lá me convenceram, lá consegui fazer um treino e achei graça. Achei graça. E fui treinando durante uns meses até aparecer as captações dos Devils com condições um bocadinho mais sólidas. E olha aí, desde aí já lá vão 10 anos praticamente. Grande aventura, não é? Grande aventura. Sem E eu dúvida. tive Quem a diria? oportunidade de acompanhar uma boa percentagem desse teu percurso e eventualmente depois deixei os Devils, tu continuaste e ainda permaneces. Uma coisa e eu, por acaso, isto é uma coisa que eu tinha aqui para te perguntar, mesmo da algibeira, porque estava a falar disto no outro dia com o Félix. Tu estás há 10 anos, sensivelmente, nos Devils. Tu falhaste quantos jogos dos Devils enquanto jogador? Tens noção Olha, disso? eu, É que eu, nós estamos eu, a dizer eu que tenho eram ideia. menos de 5, 3, algo do género. Sim, eu acho que não estar sequer presente foram dois, um por Covid e outro ainda antes do Covid por uma pneumonia que não me deixou ir a Braga. E depois eu acho que não ter entrado sequer um snap em campo. Acho que foram mais dois no ano em que, no nosso segundo campeonato, em que eu me lesionei, salvo erro, a 3 jogos do final da época, portanto, no penúltimo jogo da fase regular, em que não joguei 2 jogos. Foi um jogo de playoff contra os Sharks e depois um jogo antes, não me lembro, de fase regular, que não joguei, apesar de estar na sideline equipado. E na final entrei no último drive, porque o Rui Rodrigues, que foi fazer de center nesse jogo, acho que torceu o pé logo no início do jogo, aguentou o jogo quase todo e só no último drive é que ele disse já não dá mais. E eu que não andava a treinar, entrei para fazer o último drive, muito duvidoso das minhas capacidades, mas lá conseguimos gastar relógio e vencer aquela final. Yeah. Não, eu lembro, eu estava a falar disto por causa em termos. Nós estávamos a falar com o Félix sobre a questão da consistência na linha ofensiva, que é Sim, uma das. Aliás, a consistência no futebol americano é uma das chaves, uma das competências, se quisermos assim dizer, em qualquer posição. Mas na linha ofensiva, em particular, a consistência de jogo, a consistência de estar disponível, e acabámos a falar de ti porque sabemos que tu, ao longo dos últimos 10 anos, pá, tu falhaste menos de 5 jogos, o nosso é cap, estás isso. a ver? E Acho que estávamos aceitaram que certos, são quatro. estávamos certos. Mas, mas pronto, olha, tem que ter obviamente, tem muita consideração, muito respeito por ti e pelo teu percurso. Como já disse, tive a oportunidade de estar mais presente nele no início e depois de te ver também, obviamente, crescer, ter outras responsabilidades dentro da equipa. Depois de capitão praticamente, aliás, desde o primeiro ano que és capitão de equipa, eleito Sim, pelos colegas, e isso também acho que diz muito. Um, este ano foi é um ano diferente para os Devils, porque vêm da primeira derrota numa final. Um ano que teve os seus altos e baixos, terminam a fase regular com 4 vitórias, 2 derrotas, entram para os playoffs a saberem o que é que tinham para fazer pela frente. Como é que tu, falando assim, dentro daquilo que te vem à cabeça, como é que tu viste este ano para os Devils, dentro da tua perspectiva individual
e depois, obviamente, enquanto equipa? Acho que foi um ano um bocadinho complicado, com muitos altos e baixos. Estamos, se calhar, numa altura de transição em que temos um misto de jogadores experientes que já estão com a equipa há muitos anos e malta nova que tem estado a entrar. Se calhar estamos com menos profundidade de plantel do que tivemos em anos anteriores, o que torna mais complicado muitas vezes os treinos serem com qualidade pelo número de jogadores que às vezes torna mais complicado que os treinos tenham gente e a qualidade que vem com o facto de ter gente presente nos treinos. E isso acho que se traduziu em alguns jogos, no facto de nós não conseguirmos ser uma equipa com uma consistência como já fomos no passado. E lá está, esse misto de juventude e de experiência, temos tido alguma dificuldade em passar para a malta mais nova o conhecimento do jogo e que isso traduzir-se logo imediatamente na qualidade quando defrontam adversários que não os colegas de treino. Mas dito isto, olha, cá estamos outra vez. A verdade é que este misto de experiência e de juventude continuou outra vez mais para chegarmos à final e vamos ver o que é que sai daqui. Yeah. Sim, a realidade é que a época, quando olhamos um bocadinho para os números, não é? Os Devils continuaram a ser uma equipa que ofensivamente conseguiu colocar sempre pontos em qualquer adversário. Há claramente com os Crusaders uma. Eu não sei se lhe quero atribuir uma questão mental ou uma questão de execução. É aquele, eu sei que há um número para isto, aquele síndrome do é possível até alguém fazer aquilo acontecer. Não sei se sabes onde é que eu quero Sim, ir. sim. Mas com os Crusaders acontece um bocadinho isso. E tu agora sabes que vais encontrar os Crusaders na final. Como é que tu tentas trabalhar isso a nível mental, a nível de, não sei, contagiar os teus colegas mais jovens, que podem estar a deparar pela primeira vez com essa situação? Como é que tu trabalhas isso? Sim, a verdade é que nós temos tido nos últimos 2 anos um histórico muito negativo com eles, em que ganhámos, se não me engano, o primeiro jogo no regresso pós-Covid, no torneio Fundadores, mas daí para cá têm sido sempre derrotas, umas mais dominadoras do lado deles do que outras, mas sinto que eles têm estado sempre por cima de nós. O que eu tento passar é que, naturalmente, quer seja neste caso a final, como foi o ano passado, quer seja qualquer um outro jogo de fase regular, que é só mais um jogo, ou seja, do lado do ataque nós sabemos o que é que temos que executar e temos que o executar com qualidade. Temos do outro lado uma equipa muito consistente, com uma consistência muito, muito boa, quer do lado ofensivo, quer do lado defensivo. Mas lá está, os jogos começam todos 0-0, portanto é transmitir calma e transmitir que nós sabemos o que é que temos que fazer, sabemos também quais é que são as nossas armas e é conseguir passar a mensagem ao pessoal que vamos jogar o jogo e enquanto houver tempo no relógio, quer estejamos por cima ou por baixo, cada jogada é para executar e é para ganhar aquela jogada. E se assim for, se não nos descontrolarmos, seja com medo de perder no caso de estarmos por baixo, seja com o deslumbramento de que finalmente podemos voltar a ganhar aos Crusaders, creio que vamos estar sempre mais próximos de conseguir executar com qualidade e depois o resultado será a consequência disto tudo. Yeah. Eu estava-te a perguntar no início, quando disse quantos jogos é que tu tinhas falhado, chegámos à conclusão dos 4. Algum deles foi Crusaders? Não, pois não? Foi o jogo Foi? de Covid, o jogo de Covid Foi foi o jogo Crusaders? do ano passado, sim, foi o jogo de passado fase regular em casa deles. Ok. Eu estou a dizer isto porque eu estou Jogou a olhar aqui Gonçalo para o. Dias, jogou Gonçalo Jogou o Dias a Gonçalo centro. a center. Eu estou-te a perguntar isto porque estou a olhar aqui para o meu Excel maroto, onde eu tenho os registros todos. E, e a realidade é o que tu estás a dizer. O registro histórico dá uma vantagem aos Crusaders com 11 vitórias e 6 vitórias para os Devils, ou seja, há 17 jogos disputados. Tu tiveste no primeiro, isso eu lembro, o primeiro jogo sempre entre as duas equipas, que na altura os Crusaders venceram, ora deixa-me só confirmar aqui, 46-26, e tiveste também neste último, nesta fase regular, 21-13. Eu falava daquela questão mental, daquela questão às vezes bloqueios que podem existir quando tu olhas para o teu adversário ou para quem tens à tua frente e tu sabes isso na linha de scrimmage, então é constante. Mas há aqui um dado histórico que eu quero relaçar.
Crusaders ganharam os primeiros 5 jogos diante dos Devils, até os Devils conseguirem depois na LPFA 7 vencerem pela primeira vez os Crusaders pelo registro de 58-43. E os Crusaders venceram os últimos 5 jogos contra os Devils. Ou seja, os Crusaders também nunca venceram mais do que 5 seguidos, por isso também há aqui um dado histórico que temos que lançar. Tu achas que isto te interessa? Imagina, eu gosto muito, e tu sabes, eu gosto muito desta questão estatística, destas questões das sequências, acho que é algo que condimenta também toda a narrativa em volta de um jogo, mas isto é algo que está presente. Imagina a questão dos Crusaders estarem há 18 jogos seguidos sem perderem para a Liga Portuguesa, perderam convosco no torneio Fundadores, ainda que isso não entra aqui na nossa, pelo menos na contagem que nós fazemos, mas achas que essas coisas contam ou não é algo que... Eu também gosto de estatística, mas a verdade é que depois, no momento em que o jogo começa, acho que isso não conta. E eu já estive do lado dos Crusaders, em que eles estão agora, no sentido em que nós, enquanto Devils, também já tivemos em sequências de vitórias muito longas, e a verdade é que, pelo menos eu não penso nisso. Quando cada jogo começa, está 0-0, portanto é preciso ganhar cada jogada, cada quarto, e desta vez eu acho que pelo menos do meu lado não vai ser diferente. Eu atribuo favoritismo aos Crusaders, tenho essa consciência de que a performance recente das duas equipas leva àqueles provavelmente estão com uma, não é provavelmente, eles estão com uma performance melhor, e isso pode se traduzir durante o jogo da final, mas quando o jogo está a decorrer e quando o jogo vai começar, eu não estou a pensar nisso, estou a pensar em executar o meu trabalho do ponto de vista individual e coletivo, e em vencer aquele jogo, obviamente. Yeah, sem dúvida. Pronto, lá está. É a questão das narrativas que nós tentamos construir Sem dúvida. e os condimentos que tentamos adicionar, mas acho que é sempre interessante. E agora, olhando um bocadinho para o teu grupo posicional, a linha ofensiva dos Devils, onde à tua volta, ao longo da época, tens tido o Gonçalo Dias, tens o Nicolas, tens depois o Gonçalo Duarte, que não, por Sim. acaso acho que nós não demos o destaque devido na nossa avaliação dos melhores jogadores do ano, mas acho que o Gonçalo foi um jogador que cresceu muito ao longo da época na Sem posição do right dúvida. tackle, e E ele depois não, tens ele não jogava na linha ofensiva. e ele não Ele jogava era na linha linha defensiva ofensiva, ano não é? passado. Sim, eu acho que ele nos Navigators, porque ele veio dos Navigators, ele era corner, por isso ele também tem um percurso aqui interessante Sem por dúvida. onde já passou, mas tem feito uma época tremenda a nível de crescimento e de evolução a right tackle, é visível para quem olha para o vídeo e avalia, e depois tens obviamente o Monsieur, que é sempre o Antoine Fernandes a left tackle. Como é que tu vês a evolução da tua linha ofensiva? Porque tu és o center, tu és a mente, não é? Passa sempre por ti o início de todas as jogadas. Como é que tu viste aqui a evolução da linha ofensiva dos Devils ao longo da época? Acho que fizemos uma época em crescendo e acho que temos vindo a conseguir fazer uma coisa que eu acho que, pá, historicamente nos Devils sempre tivemos mais dificuldade em fazer, que é correr a bola. Eu acho que nós estamos a correr a bola, como se calhar não corremos na maior parte das épocas. Fosse porque sempre tivemos quarterbacks com um braço muito, muito bom e por isso sempre conseguimos explorar o jogo de passe. Fosse porque talvez a nossa linha ofensiva nunca foi uma linha ofensiva muito grande em termos de tamanho, e acho que fizemos uma época em crescendo nessa matéria de jogo de corrida, que acho que nos trouxe frutos muito bons agora nestes 2 jogos finais contra os Renegades, e instalar o jogo de corrida tornou-se crucial para vencermos os 2 jogos. Claro que não é só a linha ofensiva aqui a trabalhar, há um tal de Jesuíno Furtado, que eu acho que é famoso nesta liga, que faz um trabalho também excepcional. E acho que sim, acho que temos crescido. Dar também props ao Nilton, um reforço rookie, miúdo, que apareceu agora no final da época e que tem estado a jogar, que tem estado a fazer também um excelente trabalho, uma excelente evolução para quem há tão pouco tempo se juntou a nós, e ao Party Boy, que também está connosco muitas vezes na linha ofensiva, enquanto tackle. É também um elemento fundamental nesta unidade. Não, sem dúvida, e é mesmo isso que eu também tinha como grande objetivo de trazer aqui, bem como a um dos outros convidados que vamos ter também aqui no nosso podcast de antevisão da final, é dar destaque às linhas ofensivas, linhas defensivas, mas acima de tudo à linha ofensiva, porque são sempre os heróis não aclamados, não é? Nunca se dá o devido destaque, nunca se fala deles como se deveria falar, mas o futebol americano Queremos sempre passa essa sombra, muito. São sempre os primeiros a se apontam ao dedo quando as coisas não correm bem numa determinada sem dúvida. jogada,
mas quando corre bem, também por norma, tu vês é quem marca o touchdown, não é? Não é quem fez o bloqueio crucial, Sim, ou sem fez dúvida. o pull como devia ter feito, ou protegido o blindside do seu quarterback, o que Os quer que heróis seja. anónimos. É, exatamente, exatamente. Mas falávamos dessa evolução que eu acho que também é bastante visível em vídeo, e agora vais ter à frente uma das melhores defesas da competição, um front seven bastante agressivo, a linha defensiva com nomes como o João Branco, o próprio João Inácio, que é um jogador que joga dos dois lados, o próprio Otávio Maués, que também joga dos dois lados, João Miranda, muitos bons jogadores daquele lado defensivo. Como é que tu olhas para esta linha defensiva dos Crusaders? É das melhores linhas ofensivas enquanto unidade que já tiveste a oportunidade de defrontar? Quando dizes defrontar, disseste ofensiva, Linha mas estavas a pensar na defensiva. defensiva, certo? Sim, 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 desculpa, Pronto. estou a Não, perguntar não, a sem nível problema, sem problema. dos teus É oponentes, sim. isso, é isso. Não, sem dúvida. A linha defensiva dos Crusaders, para mim, é, juntamente, se calhar, com a dos Navigators, a linha defensiva que nos dá mais dificuldade. E acho que, enquanto unidade, ou seja, se juntar os linebackers à linha defensiva, para mim, claramente, os Crusaders aí destacam-se face a todas as outras equipas. São fisicamente muito fortes a linha defensiva, e muito disciplinados. Se juntar aí a parte dos linebackers, que se calhar não são fisicamente tão dominantes, mas que sabem sempre o que é que estão a fazer, são claramente uma unidade muito bem trabalhada e que nos coloca muita dificuldade, quer no jogo de corrida, quer a dar tempo para o jogo de passe se desenvolver. Sim, é uma das grandes questões que nós temos destacado na conversa em torno da defesa dos Cruzeiros, é que é uma defesa muito, muito baunilha, vamos dizer assim, ou seja, tu sabes efetivamente o que é que eles vão fazer, mas eles fazem-no muito bem, não é? E executam a um nível muito elevado. E por norma, costuma-se dizer que quando tu és bom a fazer uma coisa e executas bem, boa sorte é tentares-me parar, não é? Porque se eu sei que o faço bem, se eu sei que o consigo fazer, tu é que tens agora que assumir o jogo e chegar-te à frente. Como é que vocês podem fazer isso? Ou, não, obviamente não tens que mudar aqui e não estou a pedir isso, o vosso segredo, o Sim. vosso planeamento, o que quer que seja, mas o que é que são para ti os pontos fundamentais que vocês, enquanto unidade ofensiva, linha ofensiva, têm que fazer para os Devils conseguirem, obviamente, aquilo que é o objetivo deste jogo, desta final, que é vencer e levar o caneco para casa? Olha, eu acho que é igualar o matchup dos pontos fortes deles, da agressividade física e da disciplina. Ou seja, nós, tendo o conhecimento das jogadas que vamos executar e que eles não têm, é tentarmos ser bons executantes, no sentido de garantirmos sempre o ganho de, se for corrida, pelo menos 3, 4 jardas em cada corrida, dar tempo ao Bernardo nas jogadas de passe, é não cometermos faltas, é fundamental não cometemos faltas. Para mim, uma das grandes diferenças, se calhar, no jogo que nós fizemos na fase regular contra os Crusaders foi, penso eu, pelo menos na primeira parte, há ali um conjunto de 2 drives que nós demos demasiados tiros nos pés em faltas e algumas delas vieram da linha ofensiva. É isso, é não cometer os erros, porque se estamos a defrontar uma equipa, pelo menos na minha opinião, é tremendamente consistente, nós temos que dar esse step up e tentar aproximar-nos da consistência deles para termos hipótese de entrar no jogo e de causar aqui creio eu, pelo menos para a maior parte das pessoas, será uma surpresa no resultado final. Sim, e como é que, olhando, perspectivando a questão de é a segunda vez na história da competição em que temos uma final a repetir-se, não é? Ou seja, vocês já tiveram neste contexto, e é um contexto muito idêntico. Os Crusaders vinham invictos até à final do ano passado, os Devils tinham perdido apenas com os Crusaders na fase regular e depois acabam por perder na final. Como é que vocês posicionam em dois cenários possíveis de encontrar? O primeiro é a história repetir-se, um, e o segundo é, obviamente, vocês triunfarem e de alguma forma quebrarem esta sequência de invencibilidade dos Crusaders e, obviamente, também terminarem esta malapata que têm tido contra a equipa de Cascais. Como é que tu olhas para isso? Como é que tu olhas para Sim, este... eu acho que nós já tivemos neste cenário 2 vezes de ser os underdogs na final. Pelo menos eu acho que na final que nós ganhamos contra os Mets, acho que também éramos underdogs.
Pois, nessa E final vocês também tinham perdido com eles, não é? Foi na fase tínhamos regular. perdido com eles na fase regular e daí Exato. que eu acho que a expectativa da maior parte das pessoas seria que fossem eles a ganhar esse ano. Pronto, e tivemos, na minha opinião, duas vezes, tivemos em 4 finais, até agora esta será a quinta, 3 vezes éramos favoritos e agora será a segunda. Não, desculpa, já me estou a baralhar. Tivemos quatro vezes, 2 vezes achávamos que éramos favoritos, 2 vezes não favoritos. Nas vezes em que éramos não favoritos, ganhámos uma, perdemos a outra. Portanto, isto também não é novidade e não é inultrapassável no sentido em que, se não favoritos já ganhámos, acho que desta vez também o podemos fazer. Claro que a história da Liga Portuguesa de Futebol Americano parece-me que demonstra o contrário, não é? Se eu olhar, pelo menos para a minha interpretação dos vários anos de finais da Liga Portuguesa, normalmente a equipa favorita acaba por triunfar. Mas lá está, é pensar que o jogo começa sempre a 0-0 e enquanto houver tempo no relógio, temos que executar jogadas, seja do lado ofensivo, seja do lado defensivo, e essa parte do jogo mental é não o perdermos, é sabermos estar confortáveis no jogo, qualquer que seja o resultado. No sentido de, estando a ganhar, sabê-lo controlar, e se estivermos a perder, não perdemos a cabeça ao ponto de nos deixarmos ir abaixo e pensarmos, olha, outra vez estamos por baixo dos Crusaders no resultado, não nos deixarmos ir abaixo e continuar a executar até ao final, e mais uma vez, o resultado depois vai ser a consequência do que forem cada jogada, portanto. Yeah. Eu, por acaso, estava a ouvir falar dessa questão dos favoritismos e, obviamente, tive a oportunidade de estar contigo nas 2 primeiras finais da história dos Devils, em que os Devils eram favoritos, mas a coisa foi Foi tremida, suadíssima, não é? foi E ainda, muito ainda para mais tremida. este passado fim de semana tivemos a oportunidade de ver a final da Liga dos Campeões, em que também havia um claro favorito que jogava contra uma equipa, e obviamente são desportos diferentes, eu sei, mas só para dar aqui a ponte, havia um claro favorito e havia uma equipa underdog, e a equipa underdog se calhar até jogou melhor do que a equipa favorita, ainda que a equipa favorita tenha acabado por triunfar. E eu lembro muito bem que na primeira final da história dos Devils contra os Algarve Sharks foi um alinhamento muito idêntico. Os Sharks foram melhores nessa final, Sem só que os dúvida, sem Devils dúvida. eram favoritos e foram a melhor equipa ao longo do ano, mas o favoritismo ao longo do ano nem sempre se traduz em favoritismo na final. A Começa final às vezes é 0-0. preciso. Afinal, às vezes também é preciso um bocadinho de uma estrela de sorte, não é? Ali que as coisas, que aquela jogada, ou Sim, que. sorte e mérito, não é? É Sim, aquela jogada que às vezes é a diferença entre dar num first down ou dar num touchdown e a outra tal e que qual. ficas a uma jarda ou que pisas fora de campo, apesar de ser uma jogada grande, se não fosse esse pisar fora de campo. Pormenores que às vezes Yeah. fazem a diferença e ditam vencedores em jogos equilibrados. Sem dúvida, sem dúvida. E nós sabemos que o futebol americano é um jogo muitas vezes desses detalhes, não é? Mas porque eu queria ir a esse ponto da sorte, esse ponto daquela jogada. Quem é que tu achas, e estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa, mas quem é que tu achas que pode ser o jogador do lado dos Devils, ofensivo ou defensivamente, que pode ter essa estrelinha no momento certo, ser aqui o herói improvável? Se é improvável, ok. Se é improvável, tem que passar fora da caixa, porque obviamente que nós temos pelo menos 2, 3 jogadores que são os mais prováveis de fazer a diferença para o nosso lado. Se pensar no lado do ataque, terá que ser o Jazz e ali a conexão entre os irmãos Slipa e eventualmente juntar ainda o Bruno Cardoso, que são se calhar quem faz mais a diferença em termos de playmakers do nosso ataque. Mas eu diria que vai passar muito por aqui. Heróis improváveis eu colocaria mais do lado da defesa, se calhar em que, obviamente que há nomes que também são óbvios, como por exemplo o David Martins, o Jardas, mas há vários nomes na defesa que podem fazer a diferença e que podem provocar um turnover, podem fazer uma interseção, provocar um fumble e isso vir a fazer a diferença para o nosso lado. Olha, a última pergunta que te lanço aqui na nossa conversa, que é uma pergunta que temos estado a fazer aqui ao longo destas conversas. Achas que vai ser um jogo como o ano passado, na final, foi 36-20 o resultado, ou seja, tivemos 56 pontos marcados. Na fase regular, as duas equipas defrontaram-se e o resultado ficou 21-13, ou seja, 34 pontos marcados.
Tu achas que isto vai ser um jogo em que vamos ter muitos pontos, como o ano passado, ou um jogo com menos pontos e achas que vai ser um jogo talvez mais numa ótica defensiva? Se tivesses Eu que diria que deixar aqui o sim, eu diria teu que a prognóstico. partida, eu diria que, eu não sou muito bom a apostar, mas eu diria que pode ser um jogo com menos pontos, um jogo com poucos pontos, e mais controlado, se calhar, pelas defesas a conter os ataques. Pronto, fica aqui. Eu não te vou perguntar quem é que tu achas que. Qual é que achas que vai ser o resultado ou quem é que tu achas que vai ganhar, porque eu sei que tu achas que vão ganhar vão ser os Devils, obviamente. Obviamente. E estão a trabalhar para isso. Nem te vou perguntar o resultado, porque tu já disseste que és mau a apostar, pai, porque nós também temos tido aqui uma sequência péssima nesse sentido. Mas olha, Cassiano, muito obrigado aqui pela tua disponibilidade. Não sei se queres deixar aqui alguma mensagem Obrigado. final, alguma coisa aqui para os teus colegas de equipa, para quem possa querer ir ver o jogo na Figueira da Foz. Sim, olha, contra os meus colegas de equipa, é só dizer, não sei quando é que isto vai sair, mas eu diria que continuem a aparecer nos treinos. Falta uma semana de esforço para depois termos, espero eu, a boa recompensa no final do jogo deste sábado. E a quem possa estar, seja pelas enviações, seja quem esteja a pensar se justifica ou não, fazer uma viagenzinha até à Figueira da Foz, apareçam, venham experimentar ver um jogo de futebol americano, que de certeza que vão arranjar boas 3 horas de entretenimento e se vão divertir a ver o jogo. E olha, tu agora deste-me ideia, eu devia começar a fazer uma contagem do top 5 restaurantes na Figueira da Foz para começar a dizer à malta Epá, para isso é ir. excelente ideia. Isso Pá, é excelente ideia. estava agora a pensar, tu disseste isso, justifica sempre. E se calhar podemos adicionar aqui um condimento que é um top 5 de restaurantes na Figueira da Foz. Olha, vou falar falar com o Eu Félix para fazermos agradeço. isso. E eu agradeço, porque isso depois ainda me pode dar ideias. Se ficar por lá, É, ainda vou qualquer olha, lado jantar. é isso, é isso. Olha, Cassiano, obrigado uma vez mais, está bem? Boa sorte para a final, vou lá estar Obrigado. para ver, obviamente, e espero que seja um grande jogo entre Devils e Crusaders e que no final ganhe a melhor equipa. Obrigado a todos uma vez mais também pela vossa presença, pela vossa participação. Não se esqueçam de apoiar o futebol americano e de viajarem até à Figueira da Foz, como nós aqui dissemos. Vamos pensar nessa questão do top 5 de restaurantes para, para vos deixarmos como referência. Um grande abraço a todos e uma boa semana.